Olha, será que vamos ter mais outra suspensão nesse concurso da Polícia Militar do Amazonas? Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Pois é, olha, esse concurso não tem um dia de paz, tá? Todo dia é algo novo que acontece aí. E hoje nós vamos falar aí dessa suposta decisão do TSE aí, do Tribunal de Contas, né, do Estado. E vamos falar também dessa questão de ações aí que tá envolvendo a questão da prova discursiva do cargo de soldado lá, lembra? Que vinha falando de acordo com a Constituição e depois tem que, na verdade, de acordo com o Estatuto. Então a gente vai falar desses pontos que tá pegando esse concurso da PM do Amazonas, que na verdade era para estar homologado faz tempo, mas hoje a gente vai falar esses pontos aí tudinho. Então vamos comigo no vídeo. Pois é, pessoal, mais aí um capítulo dessa novela chamada PM do Amazonas. Tivemos recentemente, né, já há alguns tempos já, a etapa da investigação social, na qual os candidatos, né, tinham que ir lá presencialmente preencher a ficha de investigação, mandar documentos, na qual essa etapa avalia o que? A vida moral, pregressa, antecedentes criminais, e tudo mais, a questão, né, da etapa da investigação social, se o candidato tinha uma conduta compatível com o cargo. Essa etapa aí que está sendo discutida e está sendo muito falado, que foi objeto dessa decisão e dessa petição, essa representação lá no TCE. A senhora Mariana Nunes Guedes, ela é uma advogada, ela impetrou essa ação, essa representação no TCE, questionando a etapa da investigação social. Conforme ela ali, um dos objetos que ela pediu foi o que? Ó, eu até tá aberto aqui, mas ela elenca 2 pontos de irregularidades que ela encontrou nessa etapa do concurso. O primeiro deles foi o que? A falta de norma regulamentadora e os critérios subjetivos na aplicação dessa fase. Segundo ela, não tem uma norma que regesse a investigação social. E segundo ponto, que a PM do Amazonas estaria usando os critérios subjetivos, seriam o quê? Critérios que não tivessem os critérios pré-estabelecidos, né? Normas para ser seguidas nessa fase. E aí teve o conselheiro, que foi o Ari Jorge, inclusive foi ele que mexeu lá naquela questão da redação, vocês lembram? Foi ele que mexeu nessa questão da redação lá também, determinando a suspensão, que depois acabou acontecendo, né? Tava todo mundo na quinta-feira e ninguém sabia se ia ter ou não a prova. Lá na prova objetiva do ano passado. Então ele analisou, foi o relator do caso lá mas assim, antes de a gente falar da decisão dele, é importante a gente elencar alguns pontos. O que acontece? Ela elencou e trouxe alguns exemplos práticos de supostas injustiças que aconteceu nessa fase. Segundo ela, teve candidatos que não eram para ser recomendados e que foram, e teve candidatos que seriam para ser recomendados e que não foram, justamente supostamente pelo fato de estar respondendo um inquérito, tem um boletim de ocorrência, o nome. Inclusive ela cita alguns exemplos que eu vou ler aqui para vocês. Ela cita exemplo, por exemplo, aqui ó, ela cita no cargo de oficial que tinha um candidato com o nome de Luiz Teles da Silva, que foi recomendado um resultado preliminar ali, mas ele possui um processo de homicídio qualificado. Ela cita isso aí, e ele foi recomendado. Ela cita também outro exemplo aqui para a gente notar, do candidato Belmiro Wellington Costa Xavier, que foi recomendado, porém ele tem um processo, né, segundo eu estou lendo aqui, o segundo que consta, né, e tem um processo por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Então, segundo ela, esse candidato foi recomendado. Tem outro candidato também, que ela cita aqui nesse documento, que é a Juliana Peixoto Teixeira. Ela foi recomendado, né? Ela teve a sua situação recomendada, porém ela tem processo, né, perante a Justiça Militar da União pelo crime de estelionato. E aí ela vai seguindo, né? Enquanto tem outros candidatos que foram eliminados simplesmente por constar o nome nos boletins de ocorrência. O objeto dessa representação lá no TCE foi isso, questionando os parâmetros, que não tinha nada palpável, ou seja, não tinha critérios objetivos para o candidato ser eliminado. E assim, quanto a esse fato de poder ou não ser eliminado na fase
a fase de investigação social. Eu vou gravar um vídeo mais detalhadamente sobre isso. Mas nosso objetivo aqui é falar dessa, né, suspensão aí do que pode ocorrer. E aí o conselheiro do TSE analisou toda a representação ali e tal, foi inúmeras páginas se olhar. E ele decidiu o seguinte, né? Lembra que a gente tinha falado que a representante tinha alegado que não havia uma norma que regulamentasse a etapa de investigação social. Falou que não tinha essa norma. Aí foi decidido que não, tem, que a portaria normativa 007, 17 de novembro de 2021, regulamenta essa etapa. Então, a ausência de norma regulamentadora não é, você já tem essa norma. O segundo ponto alegado também, que foi decidido, é que houve uma falha por parte da Polícia Militar do Amazonas na divulgação dessa portaria. Ela devia ser divulgada, ela deveria ter amplo acesso pelo princípio da publicidade, ela deveria ter sido divulgada. As pessoas teriam que ter ciência desse rito, ou seja, de como que é o processo, né? O candidato ele deveria ter ciência disso. Então ele concluiu que realmente houve uma falha nessa parte aí da publicação. E também foi analisado, trazendo como base julgados do STF, julgados do STJ, inclusive trazendo um exemplo que aconteceu ano passado lá em Minas Gerais, de um candidato que foi eliminado já no curso de formação, isso por causa da etapa da investigação social, porque a etapa de investigação social é duas, né? Tanto essa preliminar agora, que você está fazendo um concurso, quanto dentro do curso de formação, você também vai poder ser eliminado por algum fato, né? Então, a investigação social, ela não termina exatamente antes de você entrar no curso. Durante o curso, você pode ser eliminado. Então, nesse caso que eu estou falando lá de Minas Gerais, o STF confirmou e falou que é constitucional essa eliminação do candidato aí, porque ele omitiu, ou seja, ele deixou de constar no documento, ali na ficha dele, uma informação de que ele já respondia a inquérito policial. É diferente, ele não foi eliminado por estar respondendo. E o candidato ter sido eliminado por ele ter omitido, por ele não ter falado a verdade na ficha de investigação. Então, o que foi decidido foi isso, que é constitucional a eliminação nesse caso aí. E que não se aplicaria ao presente caso da PM-AM, né? E também foi decidido o quê? Que a Polícia Militar do Amazonas conduziu o processo da investigação social de forma a não atender o princípio da isonomia, ou seja, conduziu a investigação não pautada por critérios estabelecidos nas normas e tal, ou seja, que a Polícia Militar do Amazonas feriu o princípio da isonomia no trato com os candidatos, né? Igual a gente falou, teve candidato ali com processos, né, cabulosos de homicídio qualificado, extorsão, coisas assim que saltam aos olhos e que foram recomendados, e que candidatos, por apenas constar um nome em boletim de ocorrência, foram eliminados. Então ele falou que a Polícia Militar não conduziu de forma isonômica a etapa da investigação da vida pregressa e social, ali, vida pregressa e social no concurso. O último ponto que foi decidido, que é o que vai nos interessar, é o seguinte, que pelas irregularidades constadas é cabível a anulação dessa etapa da investigação social com consequente reaplicação, ou seja, a Polícia Militar vai ter que reaplicar essa etapa e devendo cautelarmente, ou seja, que por enquanto o concurso fique suspenso sem que se divulgue a homologação final. E só para lembrar assim, ó, o resultado do TAF e do toxicológico, que ó, já foi feito faz tempo, ainda não saiu, e ainda a gente está esperando quando que vai sair, né, Deus? Tá aí, não saiu ainda, era para sair no dia 21 e até agora nada. Mas assim, dessa parte do TSE, o que ficou decidido é isso. Pois é, ó, superada essa fase aí da suspensão do TSE, vamos falar de outro assunto também que tá gerando muita contenda aí. Vocês lembram que tinha uma questão que valia 2,5 pontos na prova de soldado, falando tipo assim, ó, de acordo com a Constituição do Estado, aí vinha perguntando, né, lá de acordo, o comando da questão era para jogar de acordo com a Constituição do Estado. Porém, a Constituição Estadual do Amazonas não estava no conteúdo programático de soldado, ou seja, não estava no conteúdo no edital para o candidato estudar, né? Não estava lá. Então, teve candidatos que entrou ali e conseguiu na justiça a anulação dessa questão,
dessa questão, com consequentemente a inclusão dos 2,5 pontos daquele item, né, daquele item da questão discursiva. Então teve candidatos ali que com 2,5 pontos a mais subiu 300 posição, tinha gente que estava fora das vagas, foi para dentro, tem gente que estava dentro, foi para fora com essa mudança tudinho. E aí ficou assim essa dúvida, né? Porém o que a gente vê é que elimina assim de ofício, ou seja, por espontânea vontade da FGV, eu também não acho que ela vai anular, não acredito nisso. Eu quero saber o que você já pensa sobre isso, né? Mas eu não acho que a FGV vai anular, não. O candidato que quiser, eu acho que ele vai ter que ingressar por conta própria, né? Mas olha, 2,5 pontos nessa tabela de classificação de soldado aí realmente equivale a eu estar dentro ou estar fora, né, da primeira turma. Aí não sabemos se a gente vai fazer já 1.000 soldados uma vez, quanto que vai ser. E agora sim, pra gente falar também, gente, de como que a PMAM tá mexendo aí, a gente sabe que a Polícia Militar do Amazonas está se movimentando para, esse ano a gente ter o curso de formação. Tá contratando instrutor, assim, tá credenciando, né? Credenciando instrutor, vendo as pessoas que querem participar dos cursos de formação e tal. Administrativamente, ela tá se organizando para já ter esse início. Porém, se essas questões aí perante a justiça, essas fases aí não forem solucionadas, né, vai ficar difícil da gente iniciar o ano logo, né? A gente já estamos indo para o mês 4, ou seja, o mês de abril, e se não resolver essas pendegas, não vai começar em 2023, né? E o que a pessoa quer, que o soldado quer, né? A pessoa que tá ali também esperando pro oficial quer curso de formação, né, gente? Quer ser convocada. Então vamos esperar que isso se resolva logo, e eu já quero que você responda aqui e fala comigo no vídeo também. Quero, né, a sua participação, é super importante, né, se inscrever no canal também é super importante aqui, tá? Quero saber o que vocês acham, assim, será que realmente vai acontecer a suspensão desse concurso? Quais são os próximos passos que a gente poderá ter devido a essa decisão aí do TSE quanto a essas supostas irregularidades? E se você acredita realmente que teve irregularidade, quero também a sua opinião como candidato aí, se você acredita que houve essas irregularidades ou se você foi vítima, né, de alguma delas. Eu quero que você comente aqui comigo também. E outro ponto assim que eu gostaria da sua participação no nosso vídeo é: será de quem que é a culpa de tantos erros assim nesse concurso, gente? Será que é da FGV? Será que é da PMAM? Ou será que foi culpa da comissão que antes de soltar o edital não previu essas nuances aí? Eu quero que vocês comentem comigo, porque desde quando foi publicado o edital houve diversas impugnações aí perante a Defensoria, né, Ministério Público e também diante do TCE, né, que geralmente eu nunca vi um TCE tão atuante na área de concurso público quanto está aí no estado do Amazonas, né? Se você olhar outros estados, o TCE não se mete muito. Quem mais pega às vezes pode ser o Ministério Público ou a Defensoria, mas primeira vez que eu vejo assim o TSE é tão atuante. Então, gente, pois é, esse é o nosso bate-papo de hoje aqui. Eu queria que você já comentasse comigo aqui. A sua opinião é super importante nesse canal aqui para você que é um infante concurseiro, tá? E não se esqueça de me seguir lá nas suas redes sociais. Vai lá no seu Instagram, digita lá @infantelacerda, né? Me adiciona lá, né? Se tiver alguma dúvida pode mandar, que se eu souber eu vou te responder. Certinho, galera? Então fiquem todos com Deus, nos vemos em breve para outros vídeos aí, tá ok? Valeu, certinho, tchau!